Então, pessoal, eu me chamo Sérgio, eu quero falar um pouquinho antes de entrar no tema, que é a minha dissertação. Eu sou professor de filosofia, tenho formação filosófica, minha formação filosófica é uma formação jesuítica, eu fui durante muito tempo jesuíta, fiz a minha filosofia na FAGE, a FAGE Fajuta, né, lá em Belo Horizonte, com os padres jesuítas, e depois eu tive a graça de passar no Prof. Filo, onde eu pude conviver com pessoas de uma grande consciência epistemológica na área de filosofia, como com o professor Valmir, né? Aprendi um bocado aí, né, Valmir, sobretudo com a sensibilidade filosófica que o professor tem. Depois, hoje eu atuo também como um professor, diminuiu minha carga horária, porque eu também sou gestor, trabalho como diretor de colégio, também sou diretor de escola, de uma escola particular, né? Que também acaba sendo um desafio maior e choca com tudo aquilo que a gente vem construindo em termos de saber, mas não um saber apenas pelo saber, mas um saber prático, um saber que seja aplicado na realidade e que a gente consiga levar esses meninos para a experiência do ato do filosofar, né? O meu artigo e a minha dissertação é Educação Filosófica no Ensino Médio, a construção do pensamento conceitual no ensino de filosofia no ensino médio. Sérgio, que danado esse ano foi que tu tirou isso? Sempre me incomodou a maneira como a aula de filosofia vem sendo projetada, inclusive nos documentos legais, de uma filosofia centrada apenas na história da filosofia, apenas para cumprir prova de Enem. Então, como é que, sobretudo na minha experiência na escola particular, em que os estudantes já têm o projeto de vida definido pelas famílias, componente curricular de filosofia poderia ajudar a fazer um outro caminho, não é? Então, nas minhas buscas, nas minhas investigações, eu me encontrei com um carinha chamado Deleuze Guattari, né? Inclusive, sobretudo, nesta obra, O que é a Filosofia. Assim, na minha formação, a gente nunca trabalhou história da filosofia pura, a gente sempre trabalhava a temática filosófica perpassada pela história da filosofia em vista da teologia. Então, assim, é o meu primeiro contato realmente assim com esse autor e que veio ao encontro daquilo que eu tenho até em tempos atuais acreditando que a filosofia não é apenas contemplação, reflexão e discussão, não é? A filosofia é muito mais. A filosofia é uma potência criadora. E é nisso que eu acredito. Eu acredito que no espaço-tempo da sala de aula, os estudantes podem, no seu ato de filosofar, criar. E criar sempre coisas novas, fugindo do determinismo, inclusive da filosofia maior, que é proposta pelos currículos, né, das nossas escolas, das áreas curriculares, inclusive pelos próprios documentos legais sobre o ensino de filosofia no ensino médio. A partir disso, eu elaborei um caminho de 3 pontos. Primeiro, fundamentado nos próprios conceitos da obra O que é a Filosofia, inclusive outros autores que eu pude dialogar, como Silvio Galo, Favaretto, inclusive o próprio professor Flávio, que é o meu orientador, não é? Essa compreensão mais aprofundada do que é ser filosofia. E, obviamente, 3 aspectos, ou 3 elementos, eu posso dizer 3 componentes da filosofia, não é? Instaurar planos, inventar personagens conceituais e criar conceitos. É o centro do ato do filosofar. Me fez pensar em como transpor isso para a experiência dos nossos estudantes que têm aí 14, 15, 16 anos. Né? Então, eu pude entender em Deleuze essa dimensão do conceito, entender que a filosofia do Deleuze, desde o princípio, o seu objetivo central é o pensamento, sobretudo nas minhas investigações eu vejo isso, é o pensamento e as imagens do pensamento que ele mesmo cria para si e define o que significa pensar, né? Mas entender também essa filosofia, a filosofia da multiplicidade, não mais uma filosofia centrada na identidade do mesmo, mas uma filosofia que parte do pressuposto da multiplicidade, o múltiplo, o diverso. E na sala de aula, nós temos o múltiplo, o diverso,
as várias singularidades que também são perpassadas por várias experiências existenciais e que, por isso, são também potências criadoras dos nossos meninos e meninas, né? Então, é muito nesse foco. Depois, um segundo caminho, como a partir de Deleuze eu posso fazer com que possibilitar que os estudantes façam um caminho autônomo de experiência do pensamento. Para mim, isso é o mais importante. Como levar os meus estudantes a filosofar, a pensar, sem as minhas determinações pedagógicas, né? E aí, obviamente, que a gente não tem um caminho, não tem um método único, como se pensa Comênios, né? Na didática magna, de que é o único caminho de construção do conhecimento, é esse caminho que eu apresento. Não. Cada estudante, cada aluno, cada aluna faz o seu caminho e a sua experiência do pensar. A partir de onde, Sérgio? A partir da construção dos seus próprios problemas. Dos seus próprios problemas. Não é? O problema que ele te dá, ele mesmo te dá, ele mesmo, no seu caminho de exercício, vai buscar encontrar respostas a partir, obviamente, da própria história da filosofia, né? Apoiando nos conceitos, manipulando o conceito, e quando ele transpõe isso para a realidade dele, eu me apoio em Silvio Galo, ao dizer que ao manipular o conceito, ele já está aplicando o conceito, já está ressignificando o conceito, recriando o conceito para o seu espaço-tempo e as suas condições históricas. Tá? Então, esse elemento, para mim, é o mais central da minha dissertação, e é isso que eu vou querer demonstrar, que embora do lugar que a pessoa esteja, ela pode, né, romper algumas estruturas e pensar por si só, certo? E aí, obviamente, que um processo de construção interno do sujeito que aprende só se dá num caminho ativo. Não é? Aí a gente pode até lembrar lá do mestre ignorante de Rancière, né? O mestre também aprende junto com o seu educando, né? Ou seja, ele também faz esse caminho do pensar, do descobrir junto, do construir juntos. Então, eu acredito numa aprendizagem ativa, em que os estudantes eles poderão construir o seu próprio pensamento. E, ao construir o seu próprio pensamento, tem a questão da exposição daquilo que é pensado, certo? Então, seriam três polos na minha perspectiva. Primeiro, Deleuze, o filósofo da multiplicidade, o reconhecimento da diversidade. Esse mundo em que nós estamos é caótico e que, ao mergulhar nele, nós extraímos variações e, a partir das extrações da variação, a gente cria conceito. Tá? E os estudantes podem criar conceito, podem construir conceito, podem reconstruir conceito, obviamente, do lugar em que ele está. E aqui não se tem, na minha perspectiva, na educação básica, e nem no ensino superior, não se tem essa pretensão de que a aula de filosofia necessariamente tem que ser uma criação autônoma de conceito, até porque a filosofia, a matemática não é assim, a física não é assim, a biologia não é assim, mas o que a gente quer, enquanto uma forma de pensamento, ajudar os estudantes a também compreender o mundo a partir desse pensamento conceitual e entender que a filosofia tem um lugar, né? Tem um lugar de fala, e esse lugar precisa ser cada vez mais enaltecido. Por fim, em que eu acredito? Eu acredito, sobretudo, no que o nosso colega, que me antecedeu, tratou muito bem isso, né? E o professor Valmir trouxe questões bem pertinentes, é de que cada vez mais nós precisamos fugir dessa caixinha, não é, em que a gente tem um modelo pronto, um arquétipo pronto, de que a partir daqui tudo é pensado. A partir daqui tudo é pensado, tudo é extraído, apenas esse parâmetro. Então, tudo que foge disso é absurdo. Eu acho que nós precisamos mergulhar no absurdo mesmo. Né? Nós precisamos mergulhar no absurdo para que depois a gente não caia, né, em caminhos aí que nós experimentamos nesses últimos anos, sobretudo no âmbito político. Tá? Então, é um pouquinho disso. Me perdoe por não ter apresentado um PPT, uma tela, mais algo mais bem elaborado, mas realmente é um esboço, é uma possibilidade de contribuição com esse pensamento
acerca da educação filosófica no ensino médio, né? E, com certeza, estou muito aberto a contribuições, a arguições, a questionamentos, para a gente poder construir um diálogo juntos, e sempre pensando que nós estamos sempre nesse processo, né, rizomático, de quebra de conexões, de agenciamento, né, de fuga, para tecer novas conexões, novos territórios, construir novos territórios, depois quebrar o mapa, depois construir outros, e assim nesse movimento de construção e reconstrução, e Deleuze quer ser esse cara aí para nós, né, ajudar a fazer esse caminho, e oxalá a gente consiga também fazer isso aí com os nossos adolescentes e jovens, e mais ainda, não é? Que a nossa filosofia, viu, professor Valmir, se eu me perdoe estar dizendo isso aqui, mas eu quero reforçar, que a gente consiga trazer a educação filosófica para o ensino fundamental anos finais e iniciais. Porque se o próprio documento da BNCC diz que o ensino médio é o lugar do aprofundamento do conceito, ou de tudo aquilo que é construído no ensino fundamental, nos iniciais e finais, a filosofia não pode ficar fora disso. Isso é uma luta nossa, é uma luta política que nós temos que lutar para que isso seja realmente considerado, porque a filosofia é uma forma de pensamento bonito, crítico e libertador. Tá bom? Muito obrigado, pessoal. Muito bem, eu sou suspeito para essa questão do ensino fundamental aí, porque no interior de São Paulo eu lecionava do segundo ano até o quinto, aí depois tinha uma ruptura no Fundamental 2, e aí retomava no ensino médio, né? Então, fica esse buraco aí, né? Então, quando os estudantes eles chegavam no Fundamental 2, aí os professores diziam, nossa, o jeito que eles têm de pensar, etc. Eu falava, não, isso é lá da filosofia que vem organizando, né? E aí só que eles quebravam, aí chegavam no ensino médio, aí estavam lá de novo, falando. Então, é de fato uma luta bastante significativa, mas é uma luta maior, depende de quem está lá em cima, assim, não é ser atropelado, mas ser parceiro, né, na formação das diretrizes, das bases para essa educação, para que não seja o lugar de uma escola, mas que seja uma política de Estado, né, para que isso seja nacionalmente posto, né, mesmo que seja uma aula por semana em cada turma que você pega, desde do fundamental até chegar no ensino médio, é um ganho gigantesco para quem hoje só tem uma em cada série, né, dependendo do estado e tal. Mas é uma luta bastante importante e interessante. Mas vamos lá ao debate com Sérgio. Fiquem à vontade. Eu queria te perguntar, Sérgio, eu achei muito legal essa perspectiva. Eu imagino que em sala de aula tenha também um efeito incrível assim nos estudantes, porque a gente vê a diferença, né? A gente tem muitos relatos mostrando isso, e quem tem experiência em sala de aula sabe também, né? Que é muito diferente chegar lá com algo pronto, principalmente muito preso a um currículo fechado de história da filosofia, ou propor uma atividade que seja mais interativa e que permita a eles construírem o conhecimento também. Então, o que eu queria te perguntar é se tu pudesse dar algum exemplo de alguma atividade que tu tenha feito, que exemplifica essa metodologia que tu apresentou, para a gente ver um pouquinho também como na prática isso se dá. Obrigada. Massa. Eu gosto sempre de trabalhar com as metodologias ativas, tá? Sempre apoiado em algumas, por exemplo, Design Thinking, ensino por investigação, sala de aula invertida, e aí, obviamente, que às vezes a gente se confunde um pouquinho com essa questão da sala de aula invertida, que é só deixar o menino solto e depois não se retoma na sala de aula, né? Não, eu construo da seguinte maneira. Quando eu trabalho com sala de aula invertida, que é um dos caminhos que eu utilizo, porque nós só temos 50 minutos de aula, entende? 50 minutos de aula tem que fazer. Então, o que eu faço? Geralmente, eu passo ou um vídeo ou uma poesia. Por exemplo, eu trabalhei lá Heráclito. Aí tem lá uma música de Lulu Santos. Eu passo a música e passo a poesia. E deixo uma questão. O que significa essa questão do movimento? Hoje nós temos. E aí, quando a gente vem para a sala de aula, a questão que mobiliza é
o que é movimento? E aí a gente trabalha o design thinking, entende? Trabalha o design thinking e a gente vai abrindo portas, mas também a gente vai fechando as portas, viu? A gente vai abrindo portas, vai fechando, abrindo e fechando, para que o estudante ele possa ter o máximo de tempo possível para ele expor a ideia dele, o pensamento dele, né? E isso é bem interessante, Juliana, porque os próprios estudantes, vão questionando o pensamento do outro. E isso, obviamente, que isso existe um processo de maturidade, porque isso tem que ficar bem claro para o menino, que não está criticando a pessoa, mas é o pensamento dela. Né? É igual uma defesa de dissertação, né? Não é a pessoa, é a dissertação. Então, isso precisa estar bem ajustado, né? E esse caminho, para mim, é interessante, porque depois disso, a filosofia é assim, né? Depois que a gente discute, critica, fala, a gente precisa produzir algo, né? É o produto. Então, a gente precisa entregar algo. Então, é um texto, ou um podcast. Para você ter uma ideia, teve uma das nossas estudantes que ela pegou essa dimensão do movimento, não é? E fez um texto fundamentado totalmente errado. Ela pegou um fragmento na internet e ela construiu o pensamento dela, era dela, e estava correto quando ela falava de movimento, inclusive quando ela falava sobre essa questão da existência. E ela dizia, professor, como é tão difícil a gente pensar a existência e a nossa existência está dentro do movimento. Entende? Então, eu utilizo muitas ferramentas da metodologia ativa. Sérgio, é fácil? Não é fácil, sobretudo na educação privada, sabe por quê? Porque, veja, eu trabalho numa escola em que 50% é bolsonarista radical. Então, imagine, por exemplo, você vai trabalhar um conceito lá de alienação. Entende? E os meninos vêm com a perspectiva deles. Mas também, por outro lado, nessa mesma escola eu tenho filho de professores, filho de faxineiro, que tem uma outra perspectiva de mundo. Então, olha que riqueza que você vai, porque você, dentro de uma sala de aula, você tem luta de classes. Dentro de uma escola rica, estudo de classes. Entende? Então, como possibilitar esse espaço, que esse espaço seja o mais democrático possível, mas não no sentido de que tudo é permitido, não, mas no sentido de que a gente possa expor as nossas ideias e a gente tenha condições de escutar as críticas das nossas ideias, porque isso reflete também na ação prática. Então, um pouco disso, eu não sei se consegui atender tua pergunta, mas acho que por esse caminho os meninos conseguem fazer uma experiência interessante do pensamento e criar para si respostas que nós não temos como professor. Né? Muito bom, muito bom. Alguém mais? Quem ouve também pode falar, viu? Não é só ouvinte, não. Fica ouvindo aqui, tudo bem, mas pode falar. Deve. O modelo de escola que a gente tem hoje, ela desumaniza, porque boa parte do que se discute na escola não tem nenhuma conexão com a gente, né? Então, a escola ela é o não lugar, porque ela tenta preparar o estudante para ser aquilo que ele jamais será, o europeu. Não tem... A gente discute as abstrações e não enfrenta os problemas cotidianos. Onde que a gente discute os problemas cotidianos? Na mesa do boteco, lá, que lá a gente é livre, então lá a gente discute o real, lá a gente filosofa pra caramba, né? Aí volta para a sala de aula, aí a gente vai virar o fofoqueiro, vai falar da vida dos outros, né? Porque você é comentarista de filósofos, é uma série de coisas. Mas produção filosófica mesmo é do boteco. Né? Quem está em Campo Grande, por exemplo, aí, de tanta Heidegger que a gente vê postado no grupo aí, possivelmente deve ter uma produção filosófica gigantesca em Cuiabá essa semana, porque não nas salas ali, né, formato tal, mas nos lugares que estão do lado de fora do evento, né? Lá que você tem tempo, lá que você fala calmo, lá que você fala profundamente, né? Profundamente. É lá que você coloca o bofe e os rins para fora, porque lá é que as coisas sangram, lá você discute o real. Na sala de aula você discute os abstratos, né? Então, assim, as pessoas não se veem lá, do ponto de vista étnico, não se veem lá, do ponto de vista cultural, não se veem lá, é algo que está, assim, no plano metafísico mesmo, né? Então, assim, as questões que a escola acaba debatendo, ela vai desumanizando, porque a escola é uma escola branca,
né, de pensadores brancos, de um centro distante e de uma reprodução de algo que não está posto, né? E aí cabe a nós, cabe às questões da filosofia, não só questionar isso, mas trazer para a realidade dessas pessoas que, às vezes, na maioria da sala de aula, elas são afrodescendentes, a maioria tem essa questão, mas não é o fundamento cultural e filosófico dessa etnia que está posto, né? Então, assim, a gente precisa ter esse estalo e essa percepção para questionar o que a gente está discutindo na sala de aula com essas pessoas, né? E qual é a utilidade disso que a gente está discutindo? É porque vai cair no Enem? É isso? Qual o percentual de filhos da classe trabalhadora que vão para o Enem ou vão para o mercado de trabalho? Então, estão sendo preparados para quê? Então, tem muita... A própria estrutura da escola, enquanto instituição, que precisa ser questionada. Ela está ainda lá no início da modernidade, e é dualista, né? A escola para rico que você trabalha, Sérgio Iso, né? E onde a maioria está, que onde a sua tem tudo, em muitas delas faltam quase tudo, né? Então, assim, essa materialidade na qual é o campo em que nós atuamos, né, que a gente precisa ter essas conexões, né, que filosofias estão sendo postas, estão sendo discutidas ali, né? Às vezes você vai trabalhar algo que é muito simples, por exemplo, a mitologia. Mas qual? É a grega. Sim, mas só ela? É o único que tem... Por que a gente não faz uma comparação da mitologia dos povos originários, afrodescendentes, dos gregos, tudo ao mesmo tempo? Faz essas conexões. A Grécia não tem nenhuma relação com o Brasil, mas a África tem. Na Constituição do nosso país, etc. e tal. Aí a gente discute aquilo que não está, né? Então, veja, essas questões todas. Então, os povos originários e os povos... os povos originários e os povos de matriz africana têm muita conexão com a nossa cultura, mas não estão postos para serem debatidos e discutidos. Então, veja assim, também isto uma forma de você criar estruturas de violência contra as pessoas que estão no âmbito da sala de aula, enquanto estudantes, etc. e tal, das comunidades, às vezes são quilombolas, mas não se discute os fundamentos de onde estão culturalmente inseridos, né? Assim, a escola prepara para ser uma coisa e a família prepara para ser outra, né? Eu ouvi a fala de um estudante que participou de uma semana de filosofia na UEPB, em Campina Grande, que ele dizia o seguinte: olha, a escola na África prepara para ser europeu, né? E a família, né, ancestral prepara para ser africano. Então, você tem, assim, são dois mundos, dois universos, etc. e tal. Então, essa escola desconectada é que precisa estar sempre sob suspeita ou sob suspeição, né? E trazer a filosofia de fronteira, trazer a periferia para dentro da escola, né? Que aí você coloca em outra perspectiva, né? A própria filosofia é periférica, né, Vamir? Ela nasce da periferia, né? Então, assim... Pois é. Isso me chama sempre a atenção, porque, assim, eu escutei muito ano passado, assim, sobretudo nesse dilema, nesse embate político que a gente viveu ano passado, né? Assim, a esquerda não pensa, a direita não pensa. Gente, vamos parar com isso. Vamos parar com isso, que a direita pensa. Só não pensa do jeito da esquerda, mas pensa. Claro. Então, assim, entende? Então, assim, eu acho que difícil, não sei se os companheiros sentem isso, mas essa lógica de educação bancária, de uma educação do mesmo, da educação da identidade, de um modelo pronto, de sair todas as caixinhas, isso tem impactado tanto que as nossas crianças, os nossos adolescentes e jovens não querem mais perder tempo para fazer uma experiência do pensamento, seja na área de filosofia, seja na área da arte, seja na área da ciência. Não quer. Então, assim, é muito na base, eu tenho experimentado muito isso, é muito na base de que eu quero as coisas bem lapidadas para que eu possa memorizar e fazer uma prova no final do ano de Enem e entrar no curso de medicina para ganhar muito dinheiro. Só que
As informações, elas não são conhecimento. E muito menos ter conhecimento significa dizer que você sabe pensar. Entende? Pensamento como uma possibilidade de você pensar o não pensado. Então, isso é algo que tem me chamado muita atenção, sobretudo também como gestor, porque eu vejo também isso nos nossos amigos que não são da área da filosofia, viu? E outros que são da área da filosofia que estão desanimando ou caindo numa lógica de mercado que eu digo, criatura, acorda. Tu é trabalhador como eu, tu é proletariado. Acorda. Entende? Então, eu acho que esse movimento, eu acho que esse momento que estamos tendo aqui é importante para mim, é enriquecedor ver o rapaz, o companheiro que tratou aquela pensamento dele, a maneira de fazer eu pensar, poxa, será que eu não posso fazer diferente na minha sala de aula com os meus estudantes? De favorecer essas outras possibilidades. Nós fomos visitar agora a Baía da Traição aqui, né? E os meninos do 4º ano do ensino fundamental filosofaram, fizeram questões que eu, com 42 anos, nunca coloquei para mim, mas eles colocaram para os meninos, para os índios, entende? Então, assim, eu acho que a gente precisa realmente mudar um pouquinho a perspectiva da educação. Nós somos lutadores disso. Eu acho que cada vez mais na nossa sala de aula a gente constrói uma filosofia menor, mas ainda nós temos muitas intempéries, muitos desafios, sabe, Valmir, para seguir. Eu cada vez mais eu vejo a minha necessidade de ir para a rede pública, da minha contribuição na rede pública e de ajudar também outros sujeitos a fazerem também, junto comigo, essas experiências do pensamento. E eu quero apenas agradecer aqui, né, esse momento de troca, de experiência, porque tem me ajudado e me ajudou muito, tá? Nessa noite de hoje. Muito bem. Essa questão que você coloca do que os estudantes estão buscando é preocupante, porque se eles vão para a área da biologia, há um consenso na biologia, e eles podem conceituar e extrair dali um conceito que ele é universal. Eles vão para a matemática, para a física, para não sei onde, também o é. Quando chega na filosofia, não tem consenso, né? O conceito de liberdade, sim, mas para qual autor? Porque a autonomia no pensamento de quem? Então, assim, como não tem um consenso e eles querem uma resposta única, aí não dá, em filosofia não tem isso. Porque isso é um defeito que vem das outras áreas, que eles vão pegando, juntando. Chega na filosofia, não tem uma resposta única. Como assim não tem resposta única? Quantas que eu vou ter que memorizar para poder responder? Mas não é para você memorizar, é para você aprender a pensar, né? Não é mais uma gavetinha, etc. e tal. E aí quando você vai aplicar o conceito de autonomia, do pensar no sentido gramsciano, por exemplo, aí a pessoa pira, porque, peraí, como assim? Não, sim, você aprendendo a pensar, a desenvolver o pensamento, não tem fronteira, porque você, uma vez aprendido a pensar, não tem como parar. Não é memorizar e aplicar ali, não. É para desenvolver. Aí tem a criticidade, tem o senso crítico, tem um universo de possibilidades se você aprender a pensar. Não, mas não quero aprender. Eu só quero uma resposta para eu memorizar e passar no Enem, para passar nisso, passar aquilo. Lamento, meu querido, mas não tem uma resposta única, né? Então, você vai ter que estudar. Esse é um dos problemas também, e é um problema filosófico que a gente tem que lidar com isso constantemente, né? Estamos aí, da periferia para o centro, do centro para a periferia, a gente vai se fazendo, rasgando e remendando, e assim vamos, né? São as oscilações. Que bom, né? Ficar parado é muito complicado.